1930. Uma criança de 6 anos, brincando à beira de uma janela, caiu do terceiro andar à rua. Santo Antônio, rogai por nós, exclamou a mãe da menina ao vê-la cair. Assustadíssima, ela desceu, julgando ter a criança morrido instantaneamente. No entanto, a criança nada sofrera, nenhuma contusão, nenhum ferimento. Um frade, disse o pequeno, amparou-me nos braços e colocou-me no chão. A senhora conduziu-se à igreja para dar graças a Deus junto com a criança. O menino, vendo um quadro, exclamou: olha ali, o frade que me salvou. O quadro era do poderoso Santo Antônio de Pádua. Então, gente, assim como essa história traz para nós, que todos nós passamos por aflições em algum momento. Naquele momento, a aflição foi mais da mãe da menina do que da própria menina, porque ela nem teve consciência daquilo que estava acontecendo. E Deus nos fala, né? Todos nós tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós estivermos rogando, intercedendo, pedindo, clamando, ó poderoso Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós, nós também conseguiremos vencer as nossas aflições. Quando eu li esse texto, ele me recordou o seguinte: eu vou fazer 32 anos agora, e aos 24 eu tive uma trombose venosa cerebral. O que eu quero dizer com essa história? Eu vou contar para vocês, vocês vão imaginar que todos aqui, acredito eu, que já tenham passado algum tipo de provação durante a sua vida. Se não estão passando neste exato momento. O que acontece? A gente está vivendo a nossa vida e do nada, inesperadamente, acontece uma situação muito difícil, como foi essa minha. Eu estava com 24 anos, trabalhando, andava de bicicleta, 100 km de bicicleta no final de semana, e pensava que eu tinha toda a saúde do mundo. E um belo dia, eu senti uma dor de cabeça forte e descobri que eu estava com uma trombose venosa cerebral grave. De um nível que geralmente, na extensão da minha, ou a pessoa dá uma embolia pulmonar e vem a óbito, ou se sobreviver fica em estado vegetativo. E como vocês estão vendo, não aconteceu nenhuma dessas coisas comigo. E naquele momento ali, eu tenho certeza que a minha mãe, assim como a mãe daquela menina, ela clamava: rogai a Deus por nós, que ela intercedia pela minha vida. Passado alguns anos, ano passado, em janeiro, eu fui diagnosticada mais uma vez inesperadamente. Estava até fazendo um evento para mulheres que falava justamente o seguinte: só vive o propósito quem suporta o processo. Guardaram isso? Só vive o propósito quem suporta o processo. E eu já havia escolhido uma música para esse evento. E na música falava o seguinte: quem tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. E você será um testemunho lindo para essa geração. Beleza. Escolhi essa música, escolhi esse tema. E no meio do evento, eu com a Bianca, filha da Tereza, que está por aqui em algum lugar, eu descobri esse câncer na tireoide. Até aí tudo bem, câncer na tireoide mata pouco, vai operar, vai resolver. Só que no meio do caminho, eu descobri que o meu caso era um pouquinho pior. Eu fui mostrar meu risco cirúrgico, no exame eu estava infartado. Quem está infartado, obviamente, não pode fazer uma cirurgia. Se você não faz uma cirurgia, corre o risco de ter uma metástase. Mas logo adiante, ali na mesa, o médico já deu um outro diagnóstico. Você está com suspeita de metástase, pode ser uma metástase para traqueia e para o pulmão, porque aqui no seu pulmão tem uma mancha grande. Então, naquele momento, mais uma vez, eu junto com a minha mãe, vi o céu se abrir. Foi como se tivesse caído de uma janela. Porque uma pessoa com câncer, infartada e com suspeita de metástase para traqueia e para o pulmão, você fica meio sem chão, se abre um chão. E mais uma vez houve ali uma intercessão de uma mãe como a mãe daquela menina.
Eu acho até que a Gleice me fez esse convite e esse texto não foi por acaso de ter uma mãe que intercedia ali a Santo Antônio. E eu vou dizer para vocês, o médico desenhou a minha traqueia e falou assim, olha, Maiara, você corre o risco de ficar sem falar. Por quê? Eu faço cirurgia de câncer na tireoide todos os dias, isso é tranquilo. Só que no seu caso, o câncer, o caroço está colado na sua traqueia. E a gente tem que tirar tudo para não correr o risco de piorar a situação. E você pode ficar sem falar ou ter que usar aquela traqueostomia. Então, assim, eu que estava ali fazendo um evento para falar para mulheres, né? Parece que o chão se abre. Tudo bem. Passou. E naquela mesa de cirurgia, eu fiz um propósito, uma promessa. E eu estou contando isso para vocês também porque tem a ver com a história de Santo Antônio. Para quem não conhece, o Santo Antônio, ele foi um pregador. Ele foi um anunciador da palavra de Deus. E ele era uma pessoa muito simples, ele era muito pequeno, ninguém nem dava muita confiança para ele no início da história dele. Até que um belo dia, tinha uma pregação, tipo quando vai ordenar um padre, e a pessoa faltou. E eles pediram para o Santo Antônio fazer essa pregação. E a pregação dele tocou uma multidão, porque ele anunciou ali as obras de Deus, a palavra de Deus. Ele trouxe esperança para as pessoas que estavam ali. Ele era um homem muito simples, muito humilde, e ele falava com os pobres, que se conectaram com a história dele. Então, Santo Antônio se tornou quem ele é. E nós só conhecemos Santo Antônio depois de tantos anos, porque isso aconteceu por volta de 1200, nós já estamos em 2024, porque esse homem um dia anunciou a obra de Deus. E a minha promessa foi justamente essa. Na mesa de cirurgia eu fiz a seguinte promessa. Para quem não sabe, eu era uma pessoa que jamais falaria no microfone, falava aí, 2 horas conversando, mas no microfone não. Mas naquela mesa eu fiz a seguinte promessa: se o Senhor guardar a minha vida e a minha voz, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de pegar o microfone, não importa se o evento é da igreja, se não é da igreja, eu anunciarei a sua obra. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: todos nós teremos aflições. Na hora da aflição, a própria música que a gente ouve nas novenas fala: Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Então, se você passou, se está passando, ou se vier a passar, porque nós ainda poderemos com certeza passar por aflições, intercedam a Santo Antônio, clamem por ele. E quando a glória vier, sejam mais uma vez como Santo Antônio, sejam anunciadores da obra dele. Não importa se você fala mal, se você fala bem, fale sim. Todas as pessoas que chegarem perto de você, seja na fila do banco, seja na onde for, se essa pessoa estiver desanimada, você fala assim: olha, não desanima não, sabe, eu já passei por isso, e Deus me deu a glória, Santo Antônio intercedeu por mim. Porque às vezes a gente pensa que a nossa história não tem poder, mas se Deus deu a glória para nós, foi para que nós glorificássemos o nome dele. Então, quando eu tive minha primeira provação com a trombose, eu fui muito grata a Deus todos os dias, mas eu não contava isso para ninguém. Quando foi da segunda provação, eu entendi que Deus nos manda provações para nos ensinar e para transformar a vida das outras pessoas através daquilo que Ele fez por nós. Então, o nosso milagre pode parecer pequeno, depois que a gente já se acostumou com ele, depois que a gente já passou, porque depois que passa a gente até esquece, mas na hora da provação, quanto é difícil. Então, se Deus te deu glória, te deu vitória, nós estamos aqui com o Nilson, que eu brinco que eu e o Nilson tem 7 vidas, né, Nilson? Então, assim, o Nilson e a Gleice que estão nos recebendo aqui, o Nilson também é fruto de um milagre. Então, nós temos que honrar a Deus, contando sim os nossos milagres, para que outras pessoas tenham fé, tenham esperança e para que a obra de Deus seja exposta publicamente. Então, diante da aflição que eu quero deixar para vocês, Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.